Olá, eu sou Ney Madeira, figurinista, cenógrafo, arquiteto e mestre em teatro. E essa é uma oficina premiada no programa Cultura Presente nas Redes, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Nos outros vídeos, nós comentamos sobre as etapas de pré-projeto e projeto. E hoje nós vamos falar sobre as etapas de pré-produção e produção. Na etapa de pré-produção, desenvolvemos toda a logística e viabilizamos a execução de um figurino. Dependendo do projeto, essa etapa ela pode ter uma dimensão tão grande que precisa da contratação de um outro profissional figurinista, como nos exemplos de supervisão que eu mencionei no primeiro vídeo. Um desenho apenas de figurino ele pode, às vezes, ser reproduzido uma centena ou até um milhar de vezes, como no caso das cerimônias olímpicas e paralímpicas da Rio 2016. Esse é o caso do segmento dos Pillows, composto por 1.000 voluntários que abria a cerimônia dos Jogos Olímpicos. A figurinista Cláudia Kopeck se inspirou na obra de azulejaria do artista brasileiro Atos Bulcão para criar a estampa do tecido desses figurinos. A impressão, na técnica de foil em prata, foi feita fora do Brasil e a execução feita por confecções daqui. Nesses eventos, éramos 30 figurinistas na equipe da supervisora Silvia Aimonino. Na fase de pré-produção, todos os serviços profissionais devem ser levantados para a contratação, como costura, alfaiataria e, ainda em alguns casos, deve ser feita a cotação de equipamentos para locação. A partir disso, podem ser levantados os custos do projeto, mapeado em planilhas específicas de compras e orçamentos de execução e seu planejamento dentro do tempo disponível. Toda a logística de confecção e de beneficiamento deve ser organizada nessa fase também, assim como os cronogramas de toda a produção, envolvendo compras, confecção e provas de figurino. Além da amostragem de materiais, que é o levantamento de tudo que é necessário para a produção de figurinos, nessa fase também a gente procura identificar e testar todas as técnicas de confecção e beneficiamento, que podem ser artesanais, como pintura e envelhecimento de tecidos, ou industriais, como tingimento, impressão, etc. E ainda encomendar pequenas amostras de trabalhos manuais, como bordado, tricô, crochê, enfim. Essas amostras e testes, eles vão garantir a boa tradução material do nosso projeto e permitir que a gente faça a adequação, tanto da mão de obra quanto do tempo de execução. Eu vou comentar um exemplo simples de organização da pré-produção do espetáculo que citei no último vídeo, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Nesse musical, a criação foi feita a partir da colagem de tecido sobre fotos. É o caso da criação que começou lá na visita à loja de tecido, em busca livre de cores, estampas e texturas para a criação. Depois do projeto aprovado, foi organizada uma ficha de execução para cada ator e um breve detalhamento técnico para os figurinos. Aqueles tecidos utilizados nas pranchas de criação seriam os mesmos a serem usados na confecção. Foram então organizados em planilhas de quantificação de compra e que, além de mapear a produção em termos de volume e orçamento, também são um registro de todos os tecidos utilizados na confecção, funcionando como um histórico desse processo. Dependendo do processo, o figurinista pode fazer antes os desenhos e depois buscar os tecidos e materiais que correspondam ao que ele projetou. É claro que, nesse caso, é muito importante ter um bom conhecimento de tecidos, tramas, fibras e de composições para que ele tenha maior segurança para seguir em frente. Aqui a gente faz um breve resumo de todas as etapas antes de passar para a fase de produção. Rasga Coração, de Vianinha, com direção de Dudu Sandrone e cenografia da mestra Lídia Kozowski. De baixo para cima, pranchas de referência, pesquisadas na fase de pré-projeto, o desenho do figurino de Carmen Miranda, feito sobre foto de corpo da atriz Kelsey Ekar,
na fase de projeto, planilha de amostragem e quantificação levantada na pré-produção e também os testes de tingimento para a confecção do figurino. Na etapa que vimos, o diálogo com a equipe de produção é fundamental para adequar o orçamento à produção de figurinos. E em condições ideais, eu diria que esse valor ele deve ser informado antes mesmo da criação, para orientar todas as escolhas relativas a materiais, orçamentos de execução, beneficiamento, etc. O montante destinado a um figurino, antes de ser o impedimento, é mais uma das variáveis da nossa equação de criação. A etapa de produção começa quando partimos para as compras e culmina na entrega dos figurinos para os testes de movimento nos ensaios, finalizando só na estreia do espetáculo. Nessa etapa são utilizadas todas as informações que nós recolhemos na etapa anterior, tanto para as compras quanto para a contratação de profissionais, beneficiamentos, etc. Os materiais vão ser comprados e distribuídos pelos ateliês de confecção e depois, quando os figurinos estiverem prontos, eles vão ser recolhidos para os ensaios de movimento no teatro. No caso do musical A Cor Púrpura, que temos comentado aqui na oficina, tivemos a oportunidade de montar um ateliê dentro do próprio local de ensaios, com tudo que era necessário para a produção de figurinos. Isso facilitou muito o transporte e as provas de figurino e também o diálogo com a direção e o acompanhamento de ensaios. O espaço permitiu o desenvolvimento de figurinos e adereços em paralelo, possibilitando a visão de conjunto à medida em que as peças eram executadas. Para as atrizes foi feita inicialmente uma base algodãozinho ajustada, assim facilitando o desenvolvimento da modelagem e corte das roupas. Imagino que para todos foi importante ver seus figurinos surgindo à medida que os ensaios iam avançando, o que certamente deve ter contribuído para a construção de seus personagens. Para nós do ateliê, era muito gratificante trabalhar de forma integrada ao organismo vivo, que é o processo de montagem de um espetáculo, sendo muito mais prático para as provas de roupas e testes de movimento. Procuramos perseguir a paleta inicial de cores estabelecida já na fase de pré-projeto, harmonizando tecidos prontos de alfaiataria com outros tingidos nas cores definidas no projeto. É um momento muito mágico ver o que projetamos, detalhamos e executamos durante mais de 2 meses e, finalmente, a cena. Os trajes no palco vão ser organizados nas coxias e preparados para entrar em cena. É hora dos ensaios de trocas para as camareiras, tão importantes quanto os ensaios de cena para o bom andamento do espetáculo. O figurino que vai para a cena pode não estar pronto ainda. Sua finalização poderá sofrer alterações técnicas em razão do conforto ou da mobilidade do ator em cena, ou de ajustes ainda nos sistemas de vestir, devido aos tempos de troca, a que apenas verificamos na movimentação pelo cenário e nas coreografias. Somente nos ensaios gerais conferimos o efeito final dessa obra coletiva que é o teatro. A iluminação vai dar o acabamento final e criar a tensão dramática visual para as cenas. Esse foi um trabalho de muita partilha com o iluminador Rogério Wittgen e a cenógrafa Natália Lana. Aqui agradeço ao fotógrafo de A Cor Púrpura, Carlos Costa, e também a Cíntia Salles, Dalton Valério, Guga Melgar, Chico Lima, e a todos esses fotógrafos que fazem um registro desse evento tão intenso e efêmero que é o teatro. Um agradecimento especial a todos os atores desse espetáculo, que reestrearia no Rio de Janeiro, no dia em que foi decretada a quarentena e fechados todos os teatros, ainda sem prazo para reabertura. E a Tadeu Aguiar a confiança em nosso trabalho para esse e tantos outros espetáculos em que trabalhamos juntos. E a Dani Vidal, minha amiga e sócia nessa aventura sempre espetacular que é o teatro, e a nossa assistente, Bruna Trota. E a você,
Esperando que tenha gostado do conteúdo que eu disponibilizei. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.